As bolsas de valores de todo o mundo sofreram perdas hoje por causa da crise da dívida grega. Na Grécia, o governo fechou os bancos e impôs controle sobre a circulação de dinheiro. Milhares de gregos se dirigiram a caixas eletrônicos pela manhã. Eles só tiveram autorização para sacar 60 euros. O governo tomou medidas para evitar o colapso do sistema bancário depois que fracassaram as negociações com os credores do país. Amanhã vence uma parcela de 1 bilhão e 600 milhões de euros que a Grécia deve ao FMI e não tem recursos para pagar. O líder oposicionista e ex-primeiro-ministro Antonis Samaras disse que a Grécia enfrenta um dos momentos mais sombrios da história moderna do país. Ele pediu que os gregos votem sim no referendo de domingo que vem, quando vão decidir se aceitam ou não o pacote de ajuda oferecido pela União Europeia e pelo FMI. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, também pediu que os gregos votem sim no referendo. O primeiro-ministro grego, Alex Tsipras, pediu um voto pelo não, mas disse que se o sim vencer, não será ele quem vai comandar a implantação das medidas de austeridade. Isso abriria caminho para novas eleições. Milhares de pessoas foram às ruas de Atenas para apoiar a posição do governo. Vamos conversar com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. O que pode acontecer nesse ambiente de tragédia grega? Boa noite. Bom, o cenário é grego, mas a tragédia é global. É uma tragédia do euro, do capitalismo na era neoliberal. Agora, o cenário está focalizado na Grécia, que foi, na verdade, o elo mais fraco nesse processo todo. O que vai acontecer vai depender agora do referendo de domingo. O Tsipras disse que se tiver um apoio de 50%, 70%, ele se sente fortalecido para manter a posição grega. Amanhã termina, na verdade, o prazo para a Grécia pagar aquilo que está estipulado nos acordos anteriores do Fundo Monetário Internacional. Então, teoricamente, termina uma fase do processo, só que ele foi alongado pela convocação do referendo no próximo domingo. Um fator absolutamente novo, introduzir um tema político, fazer com que o povo se pronuncie sobre as negociações. Emi, quais são as chances da Grécia sair da zona do euro? Bom, tem que consultar as bolsas de Londres que apostam sobre tudo, mas aumentaram. Aumentaram porque, na verdade, depois de se aproximarem de um acordo, houve uma virada da parte da União Europeia com propostas mais duras e o governo da Grécia considera que não tem mandato para aceitar uma coisa desse tipo. E, além do mais, as medidas tomadas já se encaminham de certa maneira, nessa direção, né? Controle dos bancos, certo curralito, como se dizia na Argentina, quer dizer, bloqueio da retirada de recursos. Então já é uma situação de emergência. Aumenta as possibilidades, mas ao mesmo tempo acende os sinais de alerta. Os Estados Unidos, por exemplo, pressionam fortemente para ter um acordo com a Grécia, porque sabe que não é um problema da Grécia, é um problema das bolsas no mundo todo. Então se entra, depois de domingo, num processo político de negociação que os termos vão ser um pouco diferentes. O ministro da Economia da Grécia fala que todo mundo olhou espantado quando ele falou que ia consultar o povo. Porque, na verdade, esses organismos de Fundo Monetário Internacional, ninguém é eleito. Ninguém depende do voto popular, não escutam a opinião do povo. Então é um fator novo, político, que se introduz. Vamos ver o que vai acontecer depois de domingo e depois de domingo. Emir, daqui a pouco você volta, nós vamos falar de outro assunto, vamos falar da visita da presidenta Dilma aos Estados Unidos, das negociações do Brasil com os norte-americanos em busca de investimentos aqui em infraestrutura e também das estratégias do país, do Brasil, nos seus relacionamentos comerciais com os Estados Unidos, com o Mercosul, enfim, com o mundo. Daqui a pouco, até já.